Obrigado, Raquel, por agradecer ao convite para voltar em Sorocaba, principalmente ao Marcos, que tem um esforço fazer o evento e nos trazer aqui. Por exemplo, tempinho já que não vinha a Sorocaba. E é muito bom. Essa semana estava conversando com eles que muitas viagens, o tema é discutido em muitos locais, mas principalmente nos CRRs, né? Acho que no último mês é a terceira vez que eu venho a um CRR para discutir, colaborar na discussão, aprender e colaborar na discussão junto com os CRRs. E os CRRs agora, a gente nem sabe qual o futuro deles nesse momento. Acho que é uma questão para a gente pensar, a partir de agora, o que vai acontecer com esse importante modelo de disseminação e de descentralização da política de drogas. Bom, a Raquel já me apresentou carinhosamente. Eu trabalho com esse tema talvez um pouco menos que ela, mas também não tão pouco em tempo, né? Já quase 20 anos, mas não atuando na ponta, né? Como a Raquel, atuando como pesquisador, mas também sempre atuando no debate público e um pouco na militância sobre essa questão das drogas. Isso lá desde o final dos anos 90, Cristiano também, já mais ou menos da mesma época, mais no campo do direito e eu mais no campo das ciências sociais. E a mesa tem como tema, proposto pelo Marcos, a questão da legislação brasileira e dos seus impasses. E eu, não sendo advogado, né, discuto essa questão da política de drogas há muito tempo, mas não sou advogado. Eu vou pedir para a gente, não sei, eu também não pude assistir ontem, não sei o quanto vocês já discutiram isso, mas vou pedir para a gente talvez fazer um pouquinho um pé atrás, para até pensar afinal, qual é a natureza dessa coisa, dessa política. Eu prefiro chamar de paradigma, que é o proibicionismo, né? Porque senão a gente repete proibicionismo, ele está aqui atrás da gente, né? Da repressão, marginalização, duas palavras muito fortes, né? Negativas, e realmente ele tem essas características, mas ele tem algumas características históricas e ele tem princípios que a gente às vezes não pensa. E é muito bom para que a gente consiga decifrá-lo e enfrentá-lo. Por mais que ele pareça irresistivelmente forte, nunca o proibicionismo esteve tão fissurado no mundo. Ele está fissurado aí, não é no sentido de fissura, né? É fissurado, rachado, né? No mundo inteiro se questiona esse paradigma que tem mais ou menos 100 anos, um pouco mais de 100 anos. E essas fissuras, para a gente entender corretamente qual é a estrutura do proibicionismo, a gente consegue entender também que modelo a gente quer colocar no lugar, quais são os próximos paradigmas. Muitas vezes a gente gasta muito tempo, que é necessário, denunciando os equívocos, mas a gente gasta às vezes pouco tempo pensando no que vai colocar no lugar. Eu costumo dizer que a gente fala muito não, mas a gente tem que pensar também no sim para quê, né? Dizer não tem uma força, mas quando a gente diz um não e diz o sim para algumas outras propostas, o não se fortalece. Então, se quiser passar, por favor. Está pequenininho, né? Enfim, mas a gente vai conversando. Eu vou até ficar em pé aqui, porque senão vocês acordem. Um pouco eu acordo também depois do almoço, é melhor. Eu não vou, nem sou historiador, mas a gente podia discutir um pouco a história do proibicionismo, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero que a gente pense um pouco nos pressupostos, nas premissas que sustentam esse modelo. E a premissa aí é diferente de interesses, valores, motivações, que eu vou dizer daqui a pouquinho. Mas ele tem premissas lógicas. Ele tem aquilo que sustenta ele do ponto de vista político, é sustentado por, na minha opinião, duas premissas. Eu escrevi isso num artigo e, evidentemente, eu não fui o primeiro a fazê-lo. É uma maneira que você tem para um pouco tentar decifrar o que sustenta a proibição. Você tem um conjunto de drogas, não vou dizer, você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes que as drogas, as substâncias psicoativas, né, que já é uma dificuldade para separar das outras drogas, mas substâncias psicoativas são usadas historicamente por todas as sociedades, mas de diferentes formas, em diferentes momentos, com diferentes significados.
há 100 anos, um conjunto dessas drogas, notadamente 3 drogas, viraram modelo para mudar completamente a maneira como os estados lidavam com as drogas. O que resultou num sistema mundial, um sistema organizado hoje pelas Nações Unidas, para tratar de drogas. E esse sistema é baseado na proibição no uso dessas drogas, mas lá no início eram basicamente 3 drogas. As primeiras delas eram os opioides, heroína e morfina, basicamente. Depois veio a cocaína e depois a maconha. 3 drogas totalmente diferentes entre si, mas que por questões históricas específicas, a gente pode discutir no debate, se tornaram motivo de preocupação e foram consideradas nefastas ao ponto de sustentar essa primeira premissa que está aqui na base desse trapézio. A primeira premissa é a mais importante, porque ela sustenta a outra premissa, que é a ideia de que essas drogas são tão danosas para o indivíduo e para a sociedade que o Estado tem um mandato político de impedir e proibir que os cidadãos adultos, né, façam uso dessas substâncias. Parece uma coisa banal pensada hoje, né, porque a gente naturalizou o proibicionismo. Mas se vocês imaginarem que essa premissa surge no início do século XX, onde a maior parte das liberdades estava sendo assegurada, né, lentamente, mas a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, a liberdade sexual, estavam num momento em que os estados, a partir da ideia de democracia liberal, burguesa, enfim, tem vários nomes, né, mas está se consolidando a ideia de separar Estado e religião, e aí você garante uma série de liberdades. Essa premissa vai no sentido contrário. Ela diz, isso é uma ameaça, essas drogas são uma ameaça à saúde, à sociedade, à organização social, e, portanto, o Estado tem esse mandato de interferir numa ação individual, proibindo. Quando essa premissa se estabiliza, se institucionaliza, aí ela sustenta uma segunda premissa, que é, não basta o Estado dizer que você não pode, que nenhum cidadão pode. Ele tem que impedir que a substância exista, porque a substância ela é danosa e ela é contaminante. Onde ela estiver, ela vai levar problemas, nocividade. Então ela tem esse potencial quase que viral, bacteriológico, de se espalhar, né? De produzir epidemia. E aí, então o Estado vai dizer, não basta proibir, mas eu vou perseguir quem produzir, distribuir, estocar e também, por que não, consumir essas drogas, porque esse é o potencial de disseminação que a gente tem que atacar. Essas são as 2 grandes premissas que sustentam até hoje o modelo que a gente tem. A gente passa para a próxima, por favor? Porque aí a gente vai ver que, mas isso explica o proibicionismo? Evidentemente que não. Essas são as premissas lógicas. Mas o que explica são movimentos políticos muito detalhados que eu não vou entrar aqui, porque desde o país que mais investiu na exportação de um modelo proibicionista no mundo, que foi os Estados Unidos, que tinha diversos motivos internos e externos para fazer isso, até motivos muito mais pontuais participaram dessa construção. Então você tem questões religiosas e morais, o caso americano é mais claro da questão religiosa, você tem questões geopolíticas, você tem questões econômicas, às vezes até aparentemente banais, vocês devem saber de algumas, né? A questão da maconha nos Estados Unidos, um dos interessados em transformar a maconha numa droga proibida era a indústria do nylon sintético, que queria ocupar o mercado, que era um mercado até ocupado pelas fibras naturais, o algodão e o cânhamo, que era feito da planta maconha. Então, você tinha uma questão, e essa pega o Brasil diretamente, porque o Brasil é um país que nunca precisou, ele participou, mas ele nunca precisou de empurrões norte-americanos para criar o seu proibicionismo. Não é à toa que a gente tem pequenas portarias, posturas municipais sobre maconha que datam do século XIX, quando os Estados Unidos não estavam nem pensando em maconha ainda, né? Nós já tínhamos essa preocupação,
e ela tem uma natureza, no nosso caso, bastante racista, né? Estamos falando de uma droga que era associada diretamente aos negros, aos mestiços e aos brancos que compartilhavam cultura com esses negros. Não é à toa que a maconha vai estar no mesmo rol de práticas como candomblé, capoeira, que vai ser proibida em dado momento. Só que o candomblé e a capoeira, depois no século XX, eles são alçados junto com o samba a símbolos nacionais, enquanto a maconha permanece como algo a ser perseguido. Então, você tem disputas geopolíticas entre a Alemanha e os Estados Unidos, tem uma série de coisas que a gente pode conversar depois, mas tem uma que a gente também não pode esquecer, normalmente se esquece. As drogas também estão relacionadas a muito sofrimento. Sofrimentos individuais, sofrimentos familiares, sofrimentos afetivos, sofrimentos sociais. E essa preocupação em torno das drogas alimentou muito o proibicionismo. O proibicionismo foi uma escolha por uma política de drogas que acabou fazendo com que o Estado assumisse uma postura moral a mais radical possível. Porque não é que não havia um problema com as drogas, havia problemas. Pessoas tinham problemas com drogas, sociedades tinham problemas com drogas. O problema é que um dos equívocos só algumas drogas entraram nesse rol. Todas as outras foram ou ignoradas ou colocadas em outro patamar. E pior do que isso, confundiu-se sociedade e Estado. A sociedade, ela tem valores inúmeros, e eles ficam entrando em conflito, valores religiosos, valores morais. Alguém não gostar de droga e considerar danoso, não tem nada de ilegítimo do ponto de vista social. Esses valores colonizaram o Estado e fizeram com que o Estado tivesse esse pressuposto: não, estas drogas são danosas, não é que elas podem ser, elas são, e eu vou buscar exterminá-las, eu vou persegui-las. É o mais radical das políticas, foi a mais radical das respostas. E por incrível que pareça, a mais radical das respostas foi a que prevaleceu. Pelo menos até pouco tempo atrás, quando esse sistema, esse paradigma passou a ruir. Né? Por favor. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu acho que o Cristiano pode entrar com muito mais competência do que eu, por ser advogado e por conhecer mais essas legislações, mas é só para vocês terem uma ideia, entre o vermelho, está ruim de ver aqui, o vermelho e esse verde mais claro, seria hoje diversas formas de legislação penal para lidar com drogas. A proibição completa e radical, que está aqui no vermelho, que é a escolha ainda da maior parte dos países, ela continua dizendo a mesma coisa que ela dizia há um século. Como eu enfrento esse problema? Eu enfrento esse problema a partir da proibição da produção, do comércio, da distribuição e do uso de drogas. É assim que eu lido. E eu persigo, essa é a forma. Eu posso dar tratamento ou não, eu posso dar atenção, eu posso dar prevenção, mas a base da legislação é a mesma. Isso se montou a partir de 3 grandes convenções internacionais. 61, 71 e 88. E esse sistema não mexeu até hoje, está valendo. O Brasil é signatário dessas convenções, onde ele se compromete a segui-las. O problema é que alguns países, a partir dos anos 70, começaram a flexibilizar essa legislação. A partir de despenalizar o consumo, né? Você continua crime, mas despenaliza, que é o caso brasileiro, né? Fez isso em 2006. Você pode descriminalizar o consumo, que deixa de ser crime. Então, o caso de Portugal há 15 anos, o caso da República Tcheca. Em alguns casos, não foi nem o legislativo que fez isso, não mudaram a lei, foi o Poder Judiciário que falou: não pode criminalizar o usuário. Argentina e Colômbia. E vejam, isso sem permitir as drogas. E aí agora, mais recentemente, vou falar daqui a pouco um pouquinho disso, o sistema realmente se fraturou no sentido de que uma droga das proibidas, apenas uma, a que é mais consumida, passou a ter, em 2 países do mundo, um mercado regular, ou seja, não é mais proibida. Se vocês olharem esse país aqui de baixo, vocês não vão conseguir ver, está escrito aqui França, Rússia e Cuba.
E esse exemplo dos três é bom porque são países muito diferentes historicamente, socialmente, né? A França é considerada um berço da democracia contemporânea, a Rússia passou por um período comunista, um período de esquerda autoritário, mas passou, agora vive um momento também autoritário, mas não mais de esquerda, e Cuba, que, né, ainda continua um regime de partido único, todos eles adotando o proibicionismo tal como foi formulado lá no começo do século XX. E aí, diversos outros países que vão matizando também são muito diferentes entre si. O uso despenalizado, por exemplo, Brasil e Inglaterra, né? Países muito diferentes entre si. Então, o que fica claro é que o mundo vai buscando alternativas a esse sistema. Por favor. E o que é uma coisa que as ciências sociais ensinam para a gente, não só as ciências sociais, também as pesquisas em saúde, mas as ciências sociais têm uma contribuição muito grande. Se as drogas podem causar problemas, e elas podem, elas estão relacionadas a uma série de problemas, a disseminação do consumo, seja do consumo não problemático, ou seja, do consumo problemático, tem muito pouco a ver com a lei que proíbe ou não proíbe esse uso. Ou seja, uma droga ser mais usada ou menos usada tem muito pouco a ver com a criminalização do seu uso. Um bom exemplo são as drogas que são ilegais. Que droga é mais usada e ilegal no Brasil? A maconha, como é a mais usada em uma série de países. Ela é tão proibida na nossa lei quanto a cocaína, que é tão proibida na nossa lei quanto a heroína. Elas têm o mesmo lugar na lei, as penas são as mesmas. E por que mais gente usa maconha? É por causa da lei? Bom, se eu posso usar outra, por que eu não vou usar? Né? Se eu vou romper a lei com a maconha, por que eu não vou romper a lei com a cocaína? Porque não é isso, não é esse tipo de construção cultural que se dá no uso de drogas. As pessoas usam drogas por uma série de motivos. A lei é apenas um deles e normalmente não é o mais importante. Por que os Estados Unidos hoje têm se tornado um país, eu até brincando que os Estados Unidos está virando um país maconheiro, né? É um país onde tem registrado uma proporção de usuários grandes e onde a cultura em torno da maconha está muito fortalecida. Isso não começou ontem, porque o Colorado mudou. Isso começou lá atrás, anos 50, 60. Quando parcelas cada vez maiores da população se aproximaram da maconha. Quer continue usuários ou não, isso invadiu o cinema, invadiu a música, isso invadiu o dia a dia. Então, as leis estão muito mais mudando nos Estados Unidos porque a maconha se normalizou do que a maconha se normalizou porque as leis mudaram. Mas a ilusão do proibicionismo, e às vezes é uma ilusão que não é pela má intenção, né? Não é todo mundo que é mal intencionado, que nem o Osmar Terra é. Algumas pessoas não são. Eu digo que é mal intencionado porque ele sabe que o que ele está falando não corresponde às evidências científicas. Mas muita gente acredita que tem sério receio de que qualquer afrouxamento nessa regra vai provocar enormes colapsos e crescimentos vertiginosos do consumo. Então, se você legalizar o crack amanhã, tenho certeza que metade dessa sala sai correndo para a próxima loja e vai comprar crack. Isso não é verdade, tanto quanto não é verdade que a disponibilidade de uma droga também não tem a ver com o seu consumo, né? O álcool é um bom exemplo disso. O álcool, ele ficou sempre fora desse sistema ONU. Ninguém colocou o álcool no lugar droga nessa história aí recente, né? O álcool tem uma história longa, mas agora ninguém colocou o álcool nesse lugar. Só nesses momentos a gente tem pensado em chamar o álcool de droga. E ele tem um consumo disseminado, grande na sociedade, e a gente não pensa nisso. A gente pensa muito pouco. Então o ideal é proibir o álcool também, né? Quer dizer, fazer essa... Não é esse o caminho, né? Esse é o caminho que já foi tentado com outras drogas. Então eu trouxe um exemplo aqui para ver tentar desmontar essa ideia de que proibir, criminalizar tem grandes impactos na disseminação do consumo. O caso português é um bom exemplo, porque Portugal manteve as drogas todas proibidas. As drogas continuam proibidas em Portugal. E Portugal fez, há 15 anos,
diz: quem é flagrado com uma quantidade específica de drogas até um certo limite, que seria o correspondente a 10 dias de consumo, não é considerado um criminoso e passa por uma jurisdição administrativa, uma junta de dissuasão, onde você vai entender, ali vai ter especialista, assistente social, advogado, talvez um médico, um psicólogo, vai conversar com essa pessoa, mas ela não é criminalizada. Então a droga é apreendida. As drogas continuam proibidas, mas no momento que foi feita, isso foi uma lei, foi a construção. Portugal já tinha uma construção de política de redução de danos, tinha um problema razoavelmente sério do ponto de vista, era localizado, mas era sério, com heroína, o uso problemático de heroína, e adotou pelo legislativo, aprovou uma lei, e nesse momento se pintou uma catástrofe em Portugal. Provavelmente daqui 5 anos Portugal vai ser o maior destino do turismo de drogas do mundo. As crianças portuguesas vão estar usando drogas em todas as esquinas, porque agora não é mais crime. O que aconteceu em Portugal? Muito pouca coisa. Não foi nem o sucesso, também já ouvi depois, a gente ouviu que Portugal era um grande sucesso, que a política de drogas portuguesa tinha feito reduzir o consumo que descriminalizou. Não é verdade. Não é verdade. Então esse artigo que eu trouxe aqui, né, tem um título engraçado, está em inglês, que é porque saíram vários relatórios dizendo sucesso, vários relatórios falando que era um fracasso. O artigo diz: olha, se olhar os dados friamente, não é nem um sucesso e nem um fracasso. Basicamente, a proporção de usuários é a mesma que os outros países europeus, segue as mesmas curvas, não mudou. Tem uma subida um pouco para uma droga, uma caída para outra, pouca mudança. Mas qual é a mudança de fato que aconteceu? Você teve no custo social do uso de drogas uma redução. Redução de quê? Prisão. Gasto com polícia, poder judiciário. E aumentou o gasto aonde? Saúde. Então esse artigo aqui de baixo que diz uma perspectiva de analisar os custos sociais da política portuguesa. Posso, próximo, por favor? Então você vê aqui, antes você vê o que diziam também, vai descriminalizar o uso, vai aumentar o preço. Aqui é o preço da cocaína, um estudo feito pelo Banco Central português em 2012. Pegaram o preço de 90 antes da descriminalização, essa reta é o momento em que descriminaliza em 2000. Aí, esse é o preço na Europa, esse é o preço em Portugal, que já era mais baixo. A cocaína já era vendida a um preço médio mais baixo do que os outros países europeus, do que a média europeia. Ela segue a mesma curva. E quando descriminaliza, o preço cai num primeiro momento, volta a subir, quase seguindo, e chega aqui quase no mesmo lugar de onde saiu. O preço da droga, que é uma das grandes medos, né, de se mexer na proibição, não se revelou a verdade. E o outro, aqui também vocês vão conseguir ver que está menor ainda, mas são custos aqui em custo direto em saúde, indireto em saúde, aqui em outras áreas e indiretos em outras áreas. Outras áreas é basicamente prisão, né? Prisão e polícia. Então você vê que os gastos diretos e indiretos em saúde ficaram próximos, mas cresceram, e o que caiu mesmo foram os custos indiretos em prisão. Também não tanto, até porque continua se prendendo o traficante. Mas se tem um impacto positivo é esse. Tirou a ideia de que polícia resolve o uso problemático de drogas, ou o uso não problemático de drogas. Bom, pode passar isso, porque eu acho que isso eu vou deixar um pouco para o Cristiano falar, que é a questão da descriminalização no Brasil, que senão meu tempo vai estourar. Pode passar, por favor. Pode passar esse. Porque essa é uma discussão, essa coisa de descriminalizar quem é usuário e quem é traficante. Essa eu deixo a pergunta para o advogado da mesa, né? Porque o que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal é isso, né? É isso que vai. Ninguém está legalizando drogas no Supremo Tribunal Federal. Está dizendo apenas se a pessoa que usa é criminosa ou não. Então, eu tinha lá minhas considerações, mas vou deixar para o Cristiano. Aqui é um outro gráfico que mostra, só para maconha, países europeus que ao longo dos anos 90 e anos 2000 mudaram a sua lei. Ou deixaram mais dura ou deixaram mais flexível. E qual é o impacto no consumo? Nos países pontilhados são os que aumentaram a pena. Os países com a linha contínua são os que flexibilizaram. E você vê que as retas não têm uma direção clara. Por quê? Porque às vezes criminalizou e aumentou o uso, às vezes criminalizou e diminuiu o uso. Não é isso que faz impacto. Países como a França, vocês viram, proíbe
inclusive o uso de drogas, tem um nível de consumo de maconha, uma proporção de consumidores de maconha muito maior do que países como a Holanda, que tem uma política com maconha muito mais flexível. Tá? O que não quer dizer também o contrário. Né? Países como a Holanda, que tem uma política flexível, tem muito mais consumidores de maconha do que a Bélgica, que não tem, que é do lado. Tá? Uma coisa não explica a outra. Pode passar, por favor. A mesma coisa aqui, isso está dizendo só que em um outro gráfico. Os países, de um lado, descriminalizaram maconha e cocaína, né? E outros que não criminalizaram, você vê que não é isso que muda, eles ficam muito parecidos. Cocaína é um pouco mais nos países que criminalizam, maconha é um pouco mais nos que descriminalizam, e não tem impacto. Pode passar, por favor. Essa política, no caso brasileiro, bom, se a gente opta pela criminalização com o objetivo de quê? De impedir que mais gente venha a ter uso problemático de drogas. Essa preocupação é muito legítima. Não há nada de ilegítimo nela. Só que, como ela se dá na prática? Quem a gente prende por drogas no Brasil? Então, eu só trouxe aqui esses dois dados. Ó. Quem é o agente que prende? Essa é uma pesquisa realizada pelo Instituto Sou da Paz, em São Paulo. E pelo Núcleo de Estudos da Violência. Você tem 86% das prisões feitas pela Polícia Militar. Aonde? Via pública. Portanto, é a prisão de varejo. É a prisão que você tira gente da engrenagem, mesmo que você considere que essa pessoa é traficante, você está tirando da engrenagem, ela vai ser rapidamente reposta e você tem um custo social atrelado a essa prisão que é gigantesco. Na vida dessa pessoa, na família dessa pessoa e no Estado. Se a gente pensar só nos maiores de idade, a gente tem um gasto médio em torno de 1.400 por preso, né? Mais ou menos, entre 1.200 e 1.400 reais por preso no Brasil. Né? Pelo menos. Então, você imagina o que é esse custo. Só o financeiro, porque o custo social é muito maior. Próximo, por favor. Vou deixar também esse para falar do crescimento do encarceramento. Acho que o Cristiano pode falar bem disso. Nós estamos cada vez prendendo mais gente. E aí, o nosso mercado, você quer proteger a sociedade. E aí você diz, eu tenho que manter as leis duras porque menos gente vai consumir droga. Mas aqueles que vão tentar comprar, eles foi um survey feito na internet, no mundo inteiro. Chama Global Drug Survey, está disponível agora inclusive para ser respondido em português desse ano. É uma amostra complicada porque é internet, mas tem muita gente respondendo, e você vê que no mundo inteiro eles perguntaram para usuários de várias drogas, nesse caso é cocaína, você já experimentou, você quando vai comprar, você experimentou já episódios de violência? O Brasil é o grande líder disso, com quase 38% das pessoas assim, dos usuários, enquanto os outros países você não tem violência. Por quê? Porque não é necessariamente o tráfico à droga que é a questão da violência, é um país violento. É um país que tem 60 mil homicídios por ano, é um país que tem violência da polícia e contra a polícia, é um país que se relaciona violentamente e vai fazer um mercado de drogas ilícito violento. Em compensação, as drogas estão disponíveis para, segundo o último dado brasileiro, que é 2005, deve sair um dado novo agora, da Fiocruz nesse ano ou no início do próximo. Então esse dado eu acho que vai até aumentar, vamos ver. Você pergunta para os brasileiros, você acha que é fácil comprar maconha? 65% diz é. E a criança de 12 a 17 anos? 57% diz que é. Eles podem estar inventando isso, não é tão fácil assim. Mas a percepção de que é fácil mostra que, bom, eu só não fumo porque eu não quero, então. Né? Porque não são 65% que fumam maconha, não são 50% que cheiram cocaína. Então, a gente tem um custo altíssimo para uma política de baixíssima efetividade, que não é avaliada. Né? A política brasileira não é avaliada. Próximo, por favor. Então, vamos dar um salto, que meu tempo está acabando, para pensar 5 minutinhos. Então, vamos correr nesses 5 minutinhos. Já disse vários nãos a esse paradigma e suas premissas. Vamos tentar pensar em quem está dizendo sim. A gente, infelizmente, só tem uma droga de exemplo, que é a maconha, e só tem 2 países de exemplo, agora que estão buscando caminhos alternativos. Então, desse lado
direito vocês estão vendo Colorado, que é essa bandeira que aposto que vocês não conheciam, do Colorado. Mais atrás tem a bandeira americana e a bandeira uruguaia aí, com dois modelos muito diferentes para tirar a maconha desse modelo proibicionista. Com a seguinte justificativa: esse modelo fracassou. Tá? Eles basicamente estão dizendo que aquele segundo princípio está errado. O primeiro ainda não é consensual a ideia de que o Estado não deva se intrometer. Não, mas eles estão dizendo que não sei se o Estado deve ou não, o fato é que esse modelo fracassou. Eu quero atacar o tráfico. Eu quero tirar das mãos do tráfico esse mercado. E as pessoas usam maconha. Então, no lado uruguaio, a opção é pelo Estado forte. Quem vai controlar esse mercado é o Estado. Ele vai ter parcerias público-privadas para produzir e distribuir maconha, e a única exceção a esse mercado vai ser o uso, a produção individual ou a produção coletiva em cooperativas, muito controlada pelo Estado, toda planilhada, toda dentro de uma estrutura burocrática de controle. O lado americano, que era o Colorado, agora tem mais 3 estados. Né? Mas no Colorado, que é o modelo principal, você tinha basicamente mercado livre com alguma regulação, taxação de impostos, e a regulação é basicamente a não venda para crianças, da qualidade do produto. Agora, a Califórnia, na mesma eleição que elegeu o Trump, mais 3 estados votaram essa medida, e entre eles a Califórnia. E a Califórnia, para vocês terem uma ideia, se juntasse os 5 que já eram legais com a maconha, a população deles todas dá a população de Los Angeles, que é uma cidade da Califórnia. A Califórnia é a 5ª economia do mundo, se ela fosse um país. Então agora nós vamos ver a legalização num estado realmente de grande porte, que já legalizava antes o uso medicinal, agora legalizou o uso não medicinal. Qualquer cidadão adulto vai poder ter acesso. Esses 2 modelos têm pontos fortes e pontos fracos. Vou bem rapidamente. O ponto forte do Uruguai é o controle. Né? Está mais na mão do Estado. Ele pode ir olhando para ver quais são os danos associados a ele. Mas é justamente o controle que pode ser sua fraqueza. Ele é um modelo caro de funcionar, difícil, e ele exige muitas regras. Ele pode facilitar o descumprimento dessas regras. E o modelo americano é o contrário, simples, mais aberto, mas ao mesmo tempo perigoso para a entrada de grandes empresas da iniciativa privada interessadíssimas em vender muita maconha. E já temos que ficar muito atento a isso. Tem uma empresa americana que já está dizendo, inclusive, que quer criar uma espécie de padrão de lojas, estilo McDonald's, onde um cara pudesse comprar uma maconha no Colorado ou lá no Oregon, com a mesma qualidade, o mesmo sabor. Igual o McDonald's, você pode comprar em Hong Kong ou no Canadá e tem o mesmo gosto. Então você tem essas iniciativas. Agora, como que vai regular isso? Você tem que ter uma regulação forte. E no Colorado, que é um estado pequeno, né? O Colorado é grande também, mas é um estado pequeno, eles estavam prevendo esse ano fazer um faturamento de 600 milhões de dólares. Eles vão chegar em dezembro com 1 bilhão de dólares. E aí a média de arrecadação é de 15% disso, que excedeu muito as expectativas, portanto eles vão devolver impostos para os cidadãos, que é isso que a lei obriga lá no estado do Colorado. Então eles vão devolver um chequinho para cada cidadão que recolheu muito mais imposto com a maconha do que era previsto. Né? Próximo, por favor, que pode ir passando, que são várias... Tudo isso para dizer o seguinte: se dizer não a esse paradigma radical que é o proibicionismo, a gente tem muitas evidências, acho que tenho certeza que já discutiram aqui nesse evento várias delas antes, vários problemas que esse paradigma coloca para a gente, várias injustiças, várias chagas sociais que ele causa. A gente também está na hora de pensar que qualquer outro modelo vai exigir uma reflexão profunda e que não é simples, e que dói para fazer, e muitas vezes a gente não quer o pensamento que dói, a gente gosta do pensamento que é mais fácil, aquele que a resposta é mais fácil. Todos esses P's aqui, ó, foram pensados para maconha, mas podem se aplicar com qualquer droga, legal ou ilegal. Se você pensa que o ideal é não ter esse paradigma proibicionista, tem que pensar
na produção, na motivação de lucro, na publicidade, na prevenção, no controle para quem não seguir as regras, qual é a penalidade que você vai aplicar a quem não seguir a regra, qual é a potência da droga que vai ser vendida, qual é a pureza da droga que vai ser vendida, o preço e como você avalia. Só aí daria para a gente fazer, a gente discutir, a gente pode até discutir mais isso no debate. Você vê que tem uma complexidade nessa construção que não é banal e que a gente precisa fazer junto com a denúncia de um sistema que é repressivo e marginalizador. A gente tem que começar a pensar nos paradigmas. E aí o meu último slide, porque eu acho que eu já passei do tempo, pode passar. Então a gente não deve, para pensar na saída, ficar prometendo soluções mágicas que vão resolver o problema das drogas. Nenhuma política de Estado resolve o uso problemático de drogas. Pessoas continuarão fazendo uso problemático de drogas. A gente tem que reduzir esse sofrimento, reduzir esses danos, no máximo que a gente puder pelo Estado. Prometer solução foi o que o proibicionismo fez e não entregou. Entregou uma coisa muito pior. Romper essa lógica, romper essa lógica simplista entre droga boa e droga ruim, droga proibida e não proibida, como se isso definisse. Não tem droga leve e droga pesada. A maconha pode ser bem pesada para algum usuário e o crack pode, embora para a maioria ser uma droga complicada, para algumas pessoas não ser. Você tem, os danos associados são muito diferentes. A maconha a gente tem que se preocupar com questões de saúde mental para adolescentes, uso abusivo, várias questões de maconha diferentes da do crack. Mas não é porque uma droga é melhor que a outra. O álcool, o tabaco, a gente tem que romper essa lógica que o Estado trouxe para ele e não é dele. Isso vocês podem ter, cada um de nós pensa, putz, eu gosto de álcool, odeio maconha. Mas isso é uma questão nossa, social. Ao Estado cabe outra coisa. Impedir essa colonização dos valores morais e evitar o dogma, e aí sim, é o meu último, eu deixo essa frase para encerrar do Mark Clayman, que eu gosto, uma frase que ele disse num evento, que era um evento antiproibicionista, e ele dizia, olha, eu estamos aqui lutando contra o proibicionismo, mas eu não quero substituir o proibicionismo por um outro dogma, ou por outros dogmas. Nós temos que pensar nas alternativas reais, permanentemente avaliando os riscos e reformando a política de forma a reduzir os danos e promover o benefício às pessoas. Uma política humanitária, solidária, justa, não moralista, repressiva ou até que promova uma droga em detrimento da outra, porque não é esse o papel do Estado. Depois a gente conversa mais aí no debate. Desculpe o tempo.